Meus amigos, minhas amigas do Instituto Teotônio Vilela, mais uma vez nós voltamos trazendo conteúdo de qualidade para que todos os nossos candidatos estejam preparados para enfrentar o debate, para vencer a eleição, posteriormente até para garantir a regularidade da sua documentação. Eu estou aqui na companhia honrosa, companhia do Dr. Edson Ferrari Filho, que é especialista em direito eleitoral e que também vai dar para a gente, para todos os candidatos a prefeito, prefeita, vice e vereadores de todo o estado de Goiás, as dicas sobre o que precisamos fazer para a gente ganhar e levar a eleição. Exatamente. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço o convite, eu estou aqui de verdade muito contente. Conte comigo para o que precisar. Todo mundo já sentiu na pele uma primeira obrigação, que já passou a data até da primeira prestação parcial de contas, né? Isso mesmo. E houve uma correria danada, como é que faz, como é que não faz. Quem já fez a primeira prestação parcial de contas e identificou alguma falha, algum erro, dá tempo de corrigir? Dá tempo sim. Na verdade, a Justiça Eleitoral ela começa a pegar essas informações logo no meio da campanha, né? Porque começou no dia 9 e terminou no dia 13 de setembro a apresentação, né, das prestações parciais de contas. Mas se tiver algum problema nessa parcial, você pode regularizar isso até a apresentação das prestações de contas finais, que ocorrerá em novembro. Quer dizer, errar não é problema, o problema é não corrigir. Exatamente, já corrija, já faça as adequações devidas, se percebeu que algo estava sendo feito de forma equivocada, deixe de fazer e procure uma assessoria jurídica, um contador, que é extremamente importante, principalmente nas prestações de contas. Doutor Edson, todo mundo entra para a campanha com uma grande preocupação de não cometer a falha jurídica, né? Sim. É possível a pessoa passar ileso sem ter uma orientação de um entendido no assunto? Olha, na minha percepção não é possível, porque são inúmeras regras e pequenas regras, e o direito eleitoral é muito dinâmico. Então, como as resoluções são feitas anualmente, né, até mesmo para as eleições, cada eleição tem regras específicas para aquela eleição. Mas a questão é, um entendimento muda, vem o TSE entende de uma maneira, ontem mesmo o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que bets, né, não é possível, bets inclusive é considerado crime. Então veja que até ontem não tinha problema, ontem passou a ter problema. Então é preciso ter um especialista. Doutor Edson, agora para a segunda fase da campanha, praticamente todo mundo considera que agora é uma reta final. Sim. Né? Tudo que precisava ter sido feito para iniciar a campanha, registro de candidatura e tudo mais, já foi feito, senão a pessoa não estaria concorrendo. Sim. Mas quais são os pontos de atenção daqui até o momento da eleição, inclusive em relação ao dia da eleição? Agora que intensifica os problemas da campanha. É agora que os candidatos precisam tomar cuidado com as atitudes, não só com isso, ficar observando os adversários. Aquele erro de partir por tudo ou nada. Exatamente. E assim, é muito claro que isso, e tem que tomar cuidado demais nesse tudo ou nada, até mesmo porque, como a gente sempre fala, se ganhar e não levar, há uma possibilidade muito grande. Inclusive, recentemente, né, ultimamente, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás vem caçando todos aqueles que cometem abuso, que cometem crimes eleitorais. Então, assim, tomar muito cuidado mesmo ainda. Aí eu te faço uma pergunta. O PSDB, como vem de um partido com muitos princípios, muita linha programática, não aceita tais práticas, né? Não mesmo. E certamente vai estar se deparando com opositores que podem ou não ter esse tipo de prática. Mas quando ele nota abuso, compra de muitos cabos eleitorais, uso da máquina pública, qual é a atitude? Ele tem que usar isso na campanha contra o adversário ou ele tem que anotar, fotografar, documentar e ficar quietinho? Na verdade, eu entendo que é possível fazer das duas maneiras, porque você pode utilizar isso para um ganho político, né?
Então, por exemplo, se um candidato do PSDB percebe que o opositor está abusando, ele pode utilizar desta conduta para fazer política, né? Falar, olha, avisar a população, olha, está abusando do poder. Mas não só, também angariar documentos, buscar fotos, vídeos, provas efetivas de que o candidato opositor esteja praticando um abuso de poder. O prefeito que é candidato ou que apoia um candidato, de repente corre a notícia de que o prefeito mandou convocar todo mundo para ir para um bandeiraço e o funcionário se sente constrangido a participar da campanha. Certo. Isso a lei proíbe? Proíbe se a pessoa estiver no horário de trabalho. Então é verificar essa questão do horário de trabalho. Se estiver no horário de trabalho, não pode. E tem que saber também essa convocação, porque o prefeito, ele não pode impor, ele não pode mandar, ele não pode ameaçar. Isso ele não pode fazer. Então, é verificar essa situação. Mas o comissionado, com medo de ter uma retaliação, vai... Exatamente, mas aí é onde você busca as informações, o candidato tem que ficar tem que documentar. Inclusive, para denunciar, tem que ter alguma espécie de prova para não cair com certeza contra si mesmo. Né? Exatamente, porque você denunciar sem ter nenhum tipo de documentos, hoje é relevante no direito eleitoral. Você precisa de ter provas, ainda mais para um abuso de poder, é preciso ter provas robustas. Não basta uma mera alegação, falar, isso aqui está errado. Não é questão de estar errado, é questão de provar. Com o período quase próximo já do dia da eleição, todo mundo tem medo dos candidatos endinheirados, porque já tem uma tradição deles contratarem para a semana da eleição uma legião de cabos eleitorais. Isto pode ser provado como ilegalidade? Com certeza, com certeza. Primeiro que há limite não só de despesas eleitorais, ou seja, cada município, um candidato a prefeito, ele tem um limite de gastos, assim como o candidato a vereador. Então, é preciso verificar essas situações. Mas não só, ele não pode contratar inúmeros cabos eleitorais, porque também há uma regra, há um limite de contratação de pessoal. Então, e para cada município. Então, é preciso verificar esse tipo de situação. O candidato não pode chegar e contratar, sei lá, o município tem 5.000 eleitores, ele contratar 6.000 eleitores. Então, não existe isso. Ele está comprando a eleição. Ele está comprando a eleição, exatamente. É muito comum no município, principalmente os menores, todo mundo conhece todo mundo. Exatamente. Então eu vejo lá a dona Maria Barbosa, está lá chacoalhando bandeira com o candidato. O CPF dela tem que aparecer como contratada e como paga pela campanha eleitoral. Tem que estar, e inclusive documentado na prestação de contas, que é aquela que nós comentamos anteriormente, que tem que aparecer pelo menos na prestação de contas finais que ocorre em... Mesma coisa vale com o carro de som que está andando? Tudo, carro de som, despesa, por exemplo, se você verificar numa carreata, inúmeros carros, esses carros todos que estão aqui estejam utilizando combustível da campanha, isso é preciso verificar, porque tem que estar documentado, inclusive, a placa do carro, o CPF do motorista. Então, assim, são esses tipos de gastos. Se tiver alguém para falar com o seu smartphone, verificando quem está abastecendo no posto, é uma boa prática. É uma ótima prática. E ficar no posto, porque o posto, todo mundo sabe, o posto que está exatamente, ainda mais no interior aqui. Tem município que tem 3, 4 postos no máximo, então dá para saber onde está sendo. Carro de som. Ainda vale a regra que só é permitido carro de som com a presença do candidato? Sim, com certeza. Então, contratar um monte de carro de som para estar andando pela cidade é ilegal. É totalmente ilegal e aplica multa de 5 a 25 mil reais. E, inclusive, tem algumas regras específicas, não passar perto de hospitais, não pode utilizar acima do decibel permitido pela lei. Então há várias regras, horários exatamente, tem horários que não pode. Então... Agora vamos falar de um lado nebuloso ainda das campanhas. Quando chega na reta final, é muito comum que comecem as contra-campanhas. Pessoas que se movem pela anonimato da internet
e começam a espalhar notícias falsas sobre um ou outro candidato com o propósito de derrubar a imagem ou desmanchar o apoio que o candidato possa ter. Hoje já existem mecanismos para vigiar, investigar e punir estas ilegalidades? Inúmeros mecanismos. É no sentido de que as fake news podem caracterizar abuso de poder. O que isso significa? Que um candidato pode ter o seu mandato cassado pela disseminação de fake news na internet. Então, assim, isso é hoje o mote, é o medo do Tribunal Superior Eleitoral, são as fake news. Então, se você está sendo vítima de fake news, você tem que primeiro pegar essa documentação, ainda mais que hoje na internet são veiculados vídeos no Instagram, no TikTok, nessas redes sociais, Twitter, todos os tipos de redes sociais, e você pegar o link, né, desse vídeo, inclusive há impulsionamento de conteúdo também, né, na internet, você pegar os links e colocar, olha, isso aqui é fake news, representar na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral pode não só aplicar multa, como conceder direito de resposta. Isso está sendo muito comum hoje lá em São Paulo, por exemplo, e está tendo muito direito de resposta. O que é o direito de resposta? Se você divulga um fato sabidamente verídico nas suas redes sociais e o outro candidato representa, ele pode, e assim, essa notícia sabidamente inverídica, ela mente sobre outro candidato. O candidato ofendido, ele pode publicar um direito de resposta na sua rede social. Então, assim, se eu mentir, vou ser condenado a ceder meu próprio espaço. Exatamente. Então, assim, hoje as fake news, se você está sendo vítima de fake news, vai aplicar multa, vai ter cassação de mandato por conta disso, vai ter todo tipo, e hoje é proibido isso. Mais uma vez, o representante jurídico é importante, porque para ele pedir um direito de resposta, ele tem que requerer a Justiça Eleitoral, ele tem que documentar tudo, tem que ter papéis, documentos, print da página, links e tudo mais. Exatamente. Então, e é preciso colocar isso em petição. Hoje tem um sistema na Justiça Eleitoral que chama PJE. Há também, se caso você não queira, caso seja algo que, como eu posso dizer, algo não tão pesado, algo não tão forte, há hoje um aplicativo da Justiça Eleitoral que se chama Pardal. O Pardal, você vai lá, tira uma foto, coloca o vídeo, você mesmo faz a denúncia, vai para o PJE, o Ministério Público Eleitoral vem e representa por aquela conduta. E o santinho digital é permitido? Quer dizer, no dia da eleição eu contrato aí um impulsionamento para derramar o meu nome, minha foto, tudo quanto é IP da minha cidade. Isso aí também é proibido? Não, é totalmente proibido, não é permitido fazer. Inclusive isso pode ser da boca de urna, né? Porque no dia das eleições não pode haver qualquer tipo de propaganda eleitoral. Na verdade, você pode utilizar até o dia anterior das eleições para pedir votos, essas situações, mas a recomendação é que não se faça, inclusive, impulsionamento até o dia 3 de outubro deste ano. Quer dizer, com 3 dias de antecedência da data da eleição. Exatamente. O impulsionamento, inclusive, lembrando que o impulsionamento demanda gasto. Então, o gasto tem que estar contabilizado na prestação de contas. Veja que tudo tem um link. Tudo no direito eleitoral tem um link. Doutor Edson, o senhor está falando muito de direito eleitoral. Historicamente, algumas coisas que contribuíram para os crimes eleitorais, no sentimento popular, é a impunidade, né? Hoje, no atual estrutura da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, das ferramentas, inclusive digitais, hoje a impunidade ainda é possível? Assim, quem fizer algum deslize tem que achar que pode escapar da lei, ou ele está lascado mesmo? Está lascado, isso não é. Veja que nos últimos anos a quantidade de cassação de mandatos por conta de crimes eleitorais e de abuso de poder político, econômico, foram imensas. E não só.
Veja que quando você é condenado por algum crime eleitoral, além da pena, você fica inelegível. De igual forma, quando você é condenado por abuso de poder político ou econômico, você também fica inelegível. Então, assim, não há, assim, hoje o Tribunal Superior Eleitoral tem cassado mandatos em razão dessas condutas. Não é possível fazer esse tipo de coisa. Tem que tomar cuidado e, assim, não há impunidade. É também histórico que o candidato, ao andar pela rua, chega um e fala: ô doutor, me arruma uns tijolos lá para minha casa, me arruma umas telhas. Tinha até histórico de pedir ligador de trompas, né? Quer dizer, pedir coisas de toda sorte. Uma coisa pequena que seja configurada abuso, compra de voto? Com certeza, ainda mais se restar comprovado que, por exemplo, eu te dou os materiais para a construção da sua obra e você me dá seu voto. Esse é o grande problema. Isso não pode acontecer. Se acontecer, é muito fácil de ser comprovado, inclusive. Caracteriza compra de votos e, assim, e é ainda muito comum, né? Então, verificar esse tipo de situação, tomar cuidado, fazer provas de que socorro caso seja um adversário. Então, assim, hoje a Justiça Eleitoral está muito atenta para esse tipo de conduta. O candidato, portanto, não pode distribuir coisas, beneficiar ninguém. Mas se essa coisa for uma camiseta da campanha, um boné da campanha, ele pode fazer isso? Não pode. A recomendação, o que, por exemplo, há algumas situações que é permitido, por exemplo, a equipe do candidato assim, são as pessoas que estão ao redor do legalmente registrada na contratação. Exatamente, juntas ao candidato, aí ela pode, mas depois tem que devolver. Então, assim, passou o dia, tem que devolver, deixar no comitê uma camiseta, um boné. Mas, assim, mas qualquer tipo de doação, isso não é permitido, dá problema grave. Uma última pergunta, doutor Edson. Terminou o processo eleitoral. Certo. Né? Um vai sorrir, muitos vão chorar. Sim, né? sim. Principalmente para vereadores, que é uma quantidade, uma legião de candidatos. Né? Eu perdi a eleição, não vou mexer com isso mais não. Esquece para lá a prestação de conta, esquece para lá de resolver o depois da eleição. Né? E essa pessoa está enrolada se não fizer isso? Tá, inclusive se você... Olha, a pior cenário, por exemplo, em prestação de contas é você ter as contas desaprovadas é melhor do que as contas julgadas como não prestadas. Por quê? Se você tem as contas julgadas como não prestadas, você fica sem poder se candidatar pelo período pelo qual você se candidatou. Ou seja, se eu me candidatei em 2024, como nós estamos hoje, e tem as contas julgadas como não prestadas, fica até 2028 e mais 8 anos. Doutor Edson, prazer, alegria ouvi-lo. Tenho certeza que as dúvidas que eu lancei aqui fazem parte da grande preocupação da maioria dos nossos candidatos. Né? Isso. Nós pretendemos, com essa conversa, orientar, informar, trazer mais conteúdo para todos aqueles que de alguma forma querem fazer uma campanha mais limpa, mais transparente, mais produtivas e principalmente de maior nível, como é o feitio do PSDB. Muito obrigado, é um prazer falar contigo e levar essas informações para os nossos eleitores. Eu que agradeço, eu estou à disposição de todos do partido. Quem precisar, entre em contato comigo. Meu telefone está aí aos 4 cantos do estado, então conte comigo também, todos do partido. Estamos juntos e que tenhamos agora um resto de campanha eleitoral muito tranquila, muito bom e positivo para os nossos candidatos. Muito obrigado. Eu que agradeço.